Então, vamos convidar todos à mesa, e aí as perguntas podem chegar, tá? E eu vou passando para vocês as perguntas para cada profissional. Bom dia a todos. Eu sou a Joana Simas. Além de paciente ela, eu também sou profissional da saúde. Também fiz pesquisa na Unifesp. E a minha pergunta vai para a Jennifer. O que a gente pode fazer quando é paciente para suplementação, para diminuir essa inflamação que tanto prejudica, e também quais alimentos evitar para estar diminuindo esse estresse oxidativo que também prejudica os neurônios? Eu só não peguei o seu nome, desculpa. Joana. Joana, deixa eu só repetir para ver se é isso. Quais suplementos poderiam ser utilizados e quais alimentos poderiam ser evitados, certo? Tá. Eu vou falar o que eu falei ontem, tá? Vai depender muito também do que o paciente tem por trás. Quando a gente fala a nível inflamatório, do jeito que é, muitas vezes a gente vê, até no slide do Dr. Marco Cheia, tinha uma questão do sangue, da ferritina, e que é pouco vista. E o que a gente repara lá no ambulatório de IBH, por exemplo, é uma ferritina bem alta, sabe? Então, com a alimentação, muitas vezes a gente não consegue fazer uma redução e a gente entra, muitas vezes, com suplementação. E a suplementação vai depender muito, porque ela pode ter muitas interações e até, muitas vezes, atrapalhar em coagulação. Então, depende muito. Mas posso dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem curcumina, por exemplo, que a gente pode utilizar. Um extrato da pimenta, que a gente fala que é a piperina. Existem outros, mas é claro que a gente tem que olhar para o paciente como indivíduo, mas são uns exemplos, né? E alimento como um todo também pode depender. Nós temos estudos antigos que falam um pouco de suplementação que a gente não pode utilizar como suplementos a nível de academia mesmo. Então, a gente tenta evitar. E outros também que a gente avalia paciente a paciente. Mas, a princípio, o que poderia trazer mais agravos seriam esses suplementos mais a nível de academia, de agravos assim que vem mais à cabeça, importantes assim. Respondi? Nada. Mais alguém? Bom dia, me chamo Rodrigo, sou fisioterapeuta respiratório, mas eu queria fazer uma pergunta para a Márcia. Eu estou com uma paciente que ela foi diagnosticada com ela há 4 anos, mas agora ela começou a ser acompanhada em BH. E o médico neuromuscular de lá falou com ela que ela deveria usar o FACE para estimulação do músculo e tudo. Eu, particularmente, não sei como é que estão as pesquisas com relação à eletroterapia e gostaria de saber se realmente tem alguma indicação, contraindicação, como é que está atualmente. Bom dia. No passado, né, já foram feitas várias pesquisas, né, em relação ao FACE e doenças neuromusculares sem nenhum resultado, né? No momento, eu não sei. A professora Rita está aí. Rita, você tem alguma outra experiência? Nenhuma. Tá. Porque, assim, foram feitas pesquisas e não tiveram resultados. Então, assim, se não tem nenhum resultado, eu acho que não tem porquê fazer esse tipo de terapia sem resultados, né? É muito melhor nós fazermos exercícios isométricos, fazermos outras técnicas do que ficar utilizando o FACE. Deixa só eu complementar um pouquinho, que apesar de eu trabalhar com a parte respiratória, a gente acaba trabalhando com tudo, né? O que vocês perceberam na aula do professor Marco Cheia é que o fator inflamatório é o grande problema que nós temos na esclerose lateral amiotrófica. Quando a gente utiliza o FACE, a resposta do FACE é uma melhora de força muscular. E, para a gente trabalhar a força muscular, a gente rompe fibras. E, todas as vezes que a gente rompe fibras, a gente tem um processo inflamatório. Então, absolutamente nenhum tipo de exercício que rompa fibras pode ser realizados na esclerose lateral amiotrófica ou na doença do neurônio motor. E aí inclui todas as doenças do neurônio motor que o Dr. Marco Cheia colocou. Então, o FACE, ele é um dispositivo para ganho de força.
Então, ele faz contrações rápidas e fortes. E ele não vai ter resposta absoluta em ganho de força de pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Nem eletroestimulação abdominal, nem eletroestimulação de nervo diafragmático, e a gente tem um trabalho muito grande que foi descontinuado por conta do marcapasso diafragmático, que fazia um estímulo no músculo diafragma e, em algum momento, ele se perdeu. Então, os estudos não conseguem mostrar que treinos de força têm efetividade. O que os estudos estão mostrando é que existe a necessidade de se fazer exercício, não de força. Porque, quando a gente faz um exercício num paciente de doença neuromuscular, a gente mantém ativo o que ele ainda tem. A gente não vai fazer o exercício de força para ele perder aquilo. Então, a gente tem um grupo de músculos que se mantém, que ainda não se deterioraram. Então, por isso que a gente não utiliza treinos de força de forma nenhuma. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Ramon e eu vou fazer a pergunta para o Dr. Marcos. O senhor falou durante a palestra sobre a questão sobre a neuromodulação. A TMS, o senhor usa só para a questão do diagnóstico do paciente com ela ou também sobre o tratamento? Ramon, a TMS é uma coisa assim, relativamente nova. Quando eu estava fazendo residência, na verdade, quando eu comecei a especialização em neuromuscular, isso 2000, tem um colega que eu conheci e a tese dele foi em TMS, para fazer diagnóstico em doença do neurônio motor. A primeira vez que eu tomei contato com isso. Comecei a frequentar congresso internacional e já começaram a lançar o primeiro paper sobre isso, sobre o diagnóstico da curva de excitabilidade cortical. Então, não é uma coisa nova, né? Para diagnóstico, não é uma coisa nova. E, assim, sempre foi como um diagnóstico diferencial para ver a excitabilidade cortical. O tratamento, começaram a vir alguns trials, o pessoal que trabalha muito bem com isso é o pessoal da Austrália. Se você procurar os artigos internacionais, o pessoal da Frontiers of Science, que são os melhores artigos sobre isso. E eles começaram a mostrar as curvas sequenciais e tentando estimular para ver a diferença da curva, se você tem realmente o ganho de força motora e a mudança prospectiva da ventilação, da força, qualidade de vida, e eles estão trabalhando com a estimulação. Na verdade, pelo excesso de excitabilidade que todos os neurônios têm, na verdade, a gente só vê diferença de curva, e é a mesma coisa que a gente fala com o FES, por exemplo, em reação inflamatória. A excitabilidade cortical vai funcionar sempre como isso, né? E, assim, a gente hoje usa, como o critério do score mudou muito, em pacientes que a gente tem dificuldade para fazer um diagnóstico mais preciso, a gente pode lançar a mão da TMS. Tá? Não são todos os pacientes, existem pacientes específicos. O legal é que eles estão mostrando curvas diferentes em subtipos diferentes de doença. E talvez isso ajude muito para a gente diagnosticar. Como a gente não conseguir um teste genético, isso sirva como instrumento para fazer uma forma diferente. Por exemplo, uma forma que é um cromossomo 9 ou um TDP43, que são formas diferentes da doença. Talvez a TMS ajude muito no trabalho, ajude muito para a gente saber um diagnóstico diferente da doença. Tá? Mas para terapia, por enquanto, não, mas para diagnóstico, sim. É só fazer um complemento, porque lá no estado, no Espírito Santo, eu estou fazendo mestrado voltado para a área de neuromodulação, e a gente teve a experiência com uma paciente que participa do projeto da clínica escola, só que nós fizemos a neuromodulação de fase inicial, ela está na fase inicial da doença, e em área motora, e ela relatou, depois de algumas sessões, a questão da cãibra. Ela sentiu uma melhora nessa fase de cãibra e dormência. E aí, por isso que eu fiz então, é interessante. A gente, como todo processo
que a gente estimula o neurônio, né, de uma forma geral, o paciente sempre vai, numa forma inicial, vai sentir melhora, mas a gente tem que acompanhar a longo prazo, né? Se você for melhorar, fazer uma dinâmica de exercício físico, por exemplo, num paciente com doença neurônio-motor em 3 meses, ele vai sentir que está melhor, né? O duro é você acompanhar a onda propagada com aquela ressonância que eu mostrei para vocês, a ressonância de propagação da excitabilidade cortical a longo prazo, né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente fizer musculação todo dia, ou fizer aumentar a força todo dia, o paciente que tem o início da doença, o paciente fala, nossa, eu estou melhor. Mas como que isso vai evoluir em 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Todo o trabalho tem que ser evoluído em 2 anos, né? Então, assim, com a doença. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas, assim, não deixa de ser uma técnica admirável, importante, e a gente está utilizando bastante. Oi, eu sou a Daniela, eu sou filha do Floriano, que foi diagnosticado recentemente com ela. Minha pergunta é para o Dr. Marcos. Eu vi que, na parte ali de diagnóstico que o senhor mostrou, tem vários estudos mostrando, né, Europa, Ásia, mas não tem nada de África. E meu pai é um homem preto, assim como eu, então a gente tem uma descendência, né, africana, e eu queria saber se tem algum estudo, alguma coisa relacionada ou se não. Não tem, mas assim especificamente algum país da África, né, nenhum estudo específico, mas assim a incidência não muda, não tem muita distinção de raça, tá? Não tem muita distinção de raça. A única local que a gente tem uma incidência aumentada são alguns que a gente chama de clusters específicos, mas eles estão relacionados com o tipo de ambiente e também com o pedigree genético que foi mantido. Por exemplo, uma região, o sudeste japonês, Península aqui, as Ilhas Marianas, que estão lá na Polinésia, perto da Polinésia Francesa, né? A Península de Marseille, do sul de Marseille. Parece que isso está relacionado à exposição alimentar e à manutenção do pedigree genético, com casamento familiar, muita excitabilidade ao glutamato e um aminoácido chamado BMAA, de consumo e estuários de algas que estão próximas dessa região. Mas isso também não está provado que é só isso, mas parece que é uma conjunção de ambiente, alimentação e exposição contínua. Ana Lúcia. Olá, eu sou Ana Lúcia Chiappetta e eu tenho uma pergunta principalmente para o Dr. Marco Antônio Queia, para os fisios respiratórios e para a fonoaudióloga, que eu acho que é um grande entrave nosso quando o paciente chega no hospital. São os protocolos hospitalares para manejo de saliva. Então, nosso paciente ele precisa ir para o hospital, muitas vezes é necessário a entrada dele hospitalar, e ele chega com um protocolo de medidas xerostômicas e somente aspiração, com uma dificuldade muito grande de compreender o uso de assistente de tosse, ou mesmo que a medida xerostômica não é boa para o nosso paciente. E nós temos um médico lá. Então, Marco Antônio, eu pergunto, o que nós, terapeutas, podemos solicitar aos médicos que acompanham os nossos pacientes para que tenha um protocolo diferenciado ao paciente com doença do neurônio motor? O que a gente pode solicitar, na verdade, a gente pode solicitar tudo que a gente quer. Na verdade, a gente solicita tudo. O tipo de paciente, por exemplo, se é paciente bulbar com cialorreia excessiva, a gente está vendo que ele está retendo secreção mucopulmonar, precisa fazer coffee assist 3 a 4 vezes por dia. Essa é a principal causa da cialorreia dele. Tem que fazer, eu solicito, a gente tem que solicitar. O que a gente vai fazer para a cabeça do médico mudar é uma coisa diferente, né? São protocolos que têm que ser implantados como diretrizes para hospitais, né? Tanto público como particulares, eu acho, de uma forma geral. As diretrizes clínicas de atendimento dos pacientes, do ponto de vista de xerostomia com medicação, eu acho que em alguns hospitais já tem, né? Agora, a qualificação do quadro clínico do paciente, até com ventilação, até, né? Vamos partir até por um ponto de vista até um pouco anterior, ventilação também.
é uma coisa que está começando a entrar na cabeça agora, depois de algumas pessoas frequentarem alguns cursos e estão aprendendo o que está acontecendo, o manuseio clínico e nutricional, respiratório, tudo, de uma forma geral. Isso está começando a entrar na cabeça agora do nosso centro aqui em São Paulo, em alguns hospitais que são melhores. Eu acho que tudo isso depende de intervenção. Eu acho que, faz pouco tempo, eu trabalho basicamente no hospital aqui em São Paulo, e também está no ICE. Há pouco tempo atrás, eu estava no ICE, no Oswaldo Cruz, não tinha Coffee Assist. Hoje tem. À beira, você solicita, em 2 horas chega. Então, assim, mudou a perspectiva, né? Então, acho que assim, as coisas estão mudando, estão vendo que mudou, o uso está maior. Eu acho que tudo isso vem de informação, isso tudo vem de cursos, vem de internet, vem de divulgação, né? Assim como é que eu mostrei aquele quadro da incidência da doença. Por que a incidência da doença? Eu comecei a trabalhar numa época, eu me sinto um dinossauro aqui, falando como fazer o diagnóstico da doença, porque eu comecei a falar isso desde quando? Você sai com essa de dinossauro, é só para você. Então, tá? A gente lembra disso, mas para falar de doença, assim, já na luta dessa doença, mas assim, a gente brinca que faz muito tempo, né? E que a gente saía para o Brasil com um slidezinho montado atrás do braço, dando aula para o pessoal de clínica para falar o que é doença do neurônio motor. E ninguém sabia. Ninguém sabia. Ok. Né? Ale, e se puder falar da sua experiência em Goiânia, ou a Tamara também em BH? A minha experiência em Goiânia é assim, eu sou sortuda, porque a equipe do Hospital Neurológico ao qual eu trabalho tem 23 anos, tinha uma fonoaudióloga de referência, né, que a Edna sempre foi uma pessoa de referência dentro do hospital. Então, nossos processos começaram a mudar há muitos anos. Quando nós tínhamos o Dr. Sebastião Eurico também, que é um médico neurologista, que nos convidou para fazer um grupo de esclerose lateral amiotrófica, quando eu te conheci, inclusive. Tem pouquinho tempo, né, Ana? Mas, a partir desse momento, a equipe médica é que solicita. Então, hoje, por exemplo, nenhum paciente do hospital, e aí não é só de esclerose lateral amiotrófica, mas nenhum paciente do hospital sai com uma cânula para casa que não seja uma cânula de utilização domiciliar. Nenhum paciente de esclerose lateral amiotrófica é ventilado com oxigênio puro. Porque, quando ele chega no hospital, todo mundo já ouviu alguma coisa. O enfermeiro fala, esse é aquele que não pode pôr oxigênio. No nosso PS, nós temos uma ventilação não invasiva. Isso é cultura institucional. E isso partiu da equipe. Né? Então, por exemplo, mas cadê a equipe? Né? Cadê a equipe aqui para ouvir isso? E o que vai começar a acontecer, que, por exemplo, eu fiquei muito feliz quando eu vi o programa agora do simpósio lá da Suíça. Tem uma mesa só de respiratória, tem várias coisas de respiratória. Então, quem vai estar lá ouvindo? Muitos médicos. Muitos médicos vão ouvir, e eles vão levar isso para os países. Aí começa a formar uma coisa meio que forçada internacionalmente. Eu acredito que nós estamos nesse caminho, fora que o que a Lina falou. Nós fomos lá falar para o senador lá, pelo amor de Deus, nós estamos precisando respirar esse paciente. E aí eu acho que isso vai mudando, sabe, Ana? Mas, como eu estou te falando, por que lá no hospital a gente consegue? Porque foram muitos anos. E não é o que a gente vê nos outros. Então, em Goiânia, hoje as pessoas sabem que não, vai lá no neurológico. Mas aqui, eu tenho certeza que o Eduardo tem uma experiência diferente, a Tamara também talvez tenha diferente. Eu e Jennifer tivemos também uma experiência diferenciada por estarmos em um hospital que é uma referência em doenças neuromusculares. Também temos, né, um privilégio que a gente está ali no berço, né, do programa Ventilar, onde nós temos 2 hospitais referências em doenças raras no Brasil. Assim, eles são vinculados mesmo pelo SUS.
Então, essa experiência que a gente tem é que realmente os pacientes eles têm um hospital privado e um hospital SUS para recorrerem como referência. Mas, tanto é que para os meus pacientes eu sempre falo, você tem que ter algum vínculo, ou com o programa Ventilar, para você ser direcionado para o Hospital Júlio Kubitschek, ou com os médicos do hospital particular, para você ter esse local de referência. Né? Tanto é que os nossos pacientes, que também são acompanhados aqui em São Paulo, a gente fala, tenha um dos médicos daqui de BH como referência também, para você conseguir, numa emergência, ter esses hospitais que são referências, porque aí já são todos esses protocolos de uma forma muito diferenciada. Né? Eu fiz parte da elaboração de um protocolo de decanulação desse hospital que eu trabalhava, e a gente já colocou o protocolo de desmame difícil, que a gente conseguiu criar todo o passo a passo, inclusive para um paciente com doença neuromuscular. Então, assim, institucionalmente, a gente conseguiu modificar. Mas é o que a Alessandra está falando. Você tem que ter pessoas envolvidas, você tem que ter pessoas que sejam referência para que realmente levantem essas bandeiras dentro das instituições. E tanto é que uma dificuldade muito grande nossa, às vezes, é exatamente você conseguir orientar sobre um paciente seu que está numa instituição que você não tem nenhum vínculo. Isso é uma guerra muito grande, é luta para os médicos referência para tentar trazer o paciente. Quantos pacientes que a gente já viu saindo de hospitais particulares e indo para o Júlio Kubitschek 100% SUS, porque lá o tratamento ia ser totalmente diferenciado e adequado para o que o paciente precisava. Então, a grande dificuldade é essa. Um ponto também que me veio muito forte na cabeça aqui, enquanto eu estava ouvindo as discussões dos colegas, é lembrar os pacientes a importância sempre que você for para um hospital, mesmo que seja só para uma consulta num PS, assim, você não imagina que você vai ficar internado. Não esquece de levar o seu ventilador, o seu ambu e a sua máquina de tosse, se você tiver. Porque, às vezes, esse é o melhor momento para você conseguir entrar com esses aparelhos, porque se fica para trazer depois, às vezes a UTI não aceita. Então, tem algumas situações que isso pode ajudar. Embora nós sempre escutamos relatos de que o paciente levou tudo e o hospital não deixou entrar o equipamento do paciente. Né? Mas, então, assim, tentar não esquecer, tentar lembrar que, às vezes, é mais fácil quando você está no fluxo de porta, quando você está entrando ali pelo PS, porque numa outra situação, às vezes, é um pouco difícil. E o principal é, realmente, a gente fazer esse trabalho de formiguinha. Então, levar sempre o alerta médico, tentar, né? Mas, como o doutor falou, é complicado, às vezes, a gente conseguir entrar na cabeça dos colegas que não são. Mas é o nosso trabalho de formiguinha. Né? A gente fica extremamente frustrado quando, às vezes, a gente está em eventos grandes e vem pessoas que não são envolvidos na causa neuromuscular trazerem informações que são completamente assim, desserviço para a causa. Né? A gente sente assim, extremamente triste, desanimado, porque para a gente, né, principalmente a gente que faz parte do terceiro setor, a gente que está tão envolvido nas associações, para a gente não é só mais um paciente, para a gente não é só mais uma situação, a gente tem um envolvimento passional com a causa. Então, a dor de vocês é muito a nossa dor também. Então, a gente entende essa frustração, mas é o trabalho de formiguinha, e quanto mais a gente tentar divulgar informações corretas, mais a gente está contribuindo para o todo. Bom, aqui em São Paulo, acho que a gente não tem a mesma sorte, né? É um estado muito grande, muitos hospitais, a gente não tem um hospital de referência. O que eu estava conversando com o Dr. Marco, a gente tem hospitais que têm uma abertura melhor para conversar. Então, é muito comum o nosso paciente internar num hospital e aí ele aciona o médico dele, o médico vai lá, conversa com a equipe, aí tenta puxar um profissional especializado para conversar. Muitas vezes a gente não é aceito, né, porque as pessoas entendem que não tem necessidade desse suporte externo do hospital e outras não. Quando a gente é bem aceito num hospital, a gente acaba tornando aquele hospital de referência e encaminhando os pacientes para lá porque já tiveram casos e sabem conduzir. Né, a gente tem, né, exemplos também que o Dr. Marco vai lá, orienta aquela equipe, troca o plantão, trocou a equipe e mudou tudo. Isso acontece também dentro daquela instituição. Então, é isso que a Tamara falou, é um trabalho de formiguinha, a gente precisa
mudar essa realidade. Eu acho que a Procura, enquanto associação, a gente tem esse papel também, né, talvez de projetos direcionados para hospitais, que eu acho que dentro do manejo respiratório é a pedra no sapato, né? E eu costumo dizer, a nossa área né, o pessoal lá da terapia intensiva, eles tragam evidências do que vocês estão falando. Só que a gente está falando de uma doença rara. E quando a gente vai ver as evidências nos estudos, essas evidências são baixas quando a gente fala de classificação de estudo. Né? Você não vai estudar um paciente de ELA, colocar um no ventilador e deixar o outro sem ventilador para ver o que resolve. Né? Então, isso é muito... Então, a gente acaba brigando no hospital, acaba que... Lá vem o povo da neuromuscular, né? Encher o saco, é o que eles falam. Então, são vários gaps, né? E eu acho que a associação, a gente precisa de projetos focados e direcionados para hospitais. Por exemplo, tem o INAME, que é de atrofia muscular espinhal. Tinha um projeto INAME nos hospitais, para levar até os hospitais... isso daí eu acho que é um projeto legal, e eu acho que consenso de especialista também, né? Está na hora da gente também se mobilizar e talvez fazer um documento para a gente chegar lá no hospital e mostrar, olha, nós temos um documento aqui, né? Então, é isso, é um trabalho de formiguinha e que precisa ser mudado, né? O paciente, enquanto ele recebe o diagnóstico, o tratamento dele lá é domiciliar, ambulatorial, ele vai bem, mas quando ele chega no hospital, se depara com esses problemas aí. Boa tarde, Daniela. Eu queria fazer para a doutora Tamara. Acho que a gente até conversou ontem, doutora Tamara, sobre isso. De todos os profissionais numa equipe multidisciplinar, lá no Rio, o que a gente tem mais dificuldade é a fono. Né? Muito mesmo. Tanto de conhecimento quanto de disponibilidade para aprender. Aí eu queria saber, principalmente na relação de um paciente, que 80% dos casos que hoje a gente acompanha lá, são bulbar, ou tem, né, como definição de ela bulbar. E acontece muito, por exemplo, eu conversei ontem com a doutora Alessandrosa, que o meu marido era rígido, então tinha um procedimento. Aí a gente vê outros pacientes que já não são assim, e ficam perguntando para a gente, mas o que o fono faz? Como faz? Que exercícios podem? Quais não podem? Porque a gente já viu o paciente receber choque na língua, entre outras coisas que a gente não sabe nem também se está certo ou errado, né? Mas aí a gente também não pode nem orientar a família o que é ou o que não é. A deficiência no Rio hoje, que a gente percebe, infelizmente, está no caminho. Além de todos que a gente já falou, hospital esquece. Não dá nem para... A gente pede para levar quase que a casa, né? Então, seria isso. Obrigada. Saber... Isso está muito ligado à expertise, né? Porque a gente não pode falar que é igual tratar todos os pacientes de ELA. Existem várias particularidades, principalmente quando a gente fala do ponto de vista bulbar. Falar de função bulbar é muito difícil porque não existe nenhum consenso entre especialistas, né, do que é. Quando você tenta ver com os profissionais, né, como você avalia a função bulbar? Então, isso é muito... profissional dependente. Você depende muito dessa expertise, desse conhecimento dos profissionais. É uma terapêutica completamente diferente. A nossa maior dificuldade é fazer os profissionais compreenderem, né, que a terapia fonoaudiológica de um paciente com doença neuromuscular, ela é completamente diferente de outros pacientes neurológicos. Os conceitos são diferentes, a aplicabilidade clínica é diferente. Você precisa de saber fazer o exame fonoaudiológico com base nas questões neurológicas mesmo. Então, saber identificar se esse paciente tem uma propensão a alterações flácidas ou alterações espásticas, ou se esse paciente tem, na verdade, uma condição mista, mas dentro dela qual que é a predominante, porque isso vai ser muito diferente. A forma de fazer o ambu não é a mesma, a forma de você executar os exercícios também não. Então, é um conhecimento específico. Então, o que o fonoaudiólogo faz? A gente acompanha esse paciente desde o diagnóstico até a todas as etapas do avançar da doença. A gente tem como intervir em algumas situações. Em alguns momentos, a gente vai intervir mais com exercícios. Em outros, a gente pode até
está só manejando o quadro. Então, tem algumas situações em que, às vezes, o paciente está agudizado de alguma situação, em que a gente fala, olha, então vamos regredir, a gente vai parar com os exercícios, a gente vai pôr foco nisso, 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 e depois a gente retorna. Um paciente desnutrido. Quantas vezes eu já falei, não, peraí, nós não vamos fazer exercícios, esse não é o momento, a gente vai focar na terapia nutricional. Quando você tiver uma reserva energética, eu vou entrar com os exercícios específicos. Então, agora vai ser só manobra, ajuste de consistência, e, num segundo momento, eu vou entrar. Por quê? Porque, senão, eu favoreço o catabolismo daquele paciente. Um paciente que está ali num quadro de hipersensibilidade laríngea, em franca crise de tosse crônica, primeiro eu tenho que amenizar, para conseguir trabalhar os movimentos paradoxais dessa laringe, para depois vir com os exercícios, porque, dependendo dos exercícios, eu mesmo provoco a crise. Então, são várias questões que a gente tem que pensar, que a gente tem que analisar, é entender que esses pacientes são únicos, que não é uma terapia para todo mundo. Eu não faço um exercício com todos os pacientes de ELA, por exemplo. O que não deve ser feito é o mesmo conceito geral. Então, exercícios de força, de contrarresistência, a eletroestimulação, a própria fotobiomodulação, que é o uso do laser, ela não tem nenhum estudo que tenha sido feito especificamente com pacientes com doenças neuromusculares. Então, a gente não tem ideia do que essa fotobiomodulação gera no paciente. Uma coisa é você usar de uma forma muito específica para, por exemplo, um paciente que está ali muito agudizado num quadro de dor, aí você faz numa medida para dor, assim, para você diminuir mesmo, para fazer analgesia. Isso é uma coisa. Mas o uso constante, pensando aí em performance, em redução de fadiga, isso não é indicado, porque nós não temos nenhuma evidência que diga que é benéfico e também não temos nenhuma que diga que é maléfico. Então, basicamente, você está fazendo algo que não foi estudado. E aí a gente questiona muito, né? Qual que é o efeito que isso vai gerar num paciente que está ali com uma mitocôndria recebendo muita energia? Qual é o efeito para um paciente que tem uma causa hipermetabólica? Será que a gente não está favorecendo ali o hipermetabolismo daquelas células musculares? Então, assim, são perguntas. Então, o que a gente sempre orienta, né? O que é o segmento do raciocínio? Que a gente faça avaliação desse paciente, que a gente examine todas as funções sensório-motoras orais, que a gente veja esse paciente como um todo, então que a gente faça o acompanhamento cognitivo, linguístico desse paciente, que a gente avalie de uma forma estrutural e funcional todos esses órgãos que a gente chama de fonoarticulatórios, que é tudo aquilo que a gente falou ontem, lábio, língua, bochecha, a musculatura que a gente chama de céu da boca, né? A musculatura palatina, a musculatura da garganta, todos os aspectos vocais, porque tudo isso vai trazer para a gente informações que são muito importantes. Que a gente avalie a alimentação desse paciente, que a gente veja sobre a deglutição, que a gente encaminhe esse paciente para os exames complementares, sempre que possível, videodeglutograma, videoendoscopia da deglutição, porque todos esses exames trazem informações muito importantes para o nosso fechamento diagnóstico. Que a gente acompanhe a alimentação desse paciente, que a gente adeque a alimentação a cada viabilidade desse paciente, que a gente contribua para as questões de qualidade de vida dele, mas também que a gente, na escolha dos exercícios, que a gente vá mais para uma linha do funcional. Então, a gente pode também, quando o paciente já inicia ali com distúrbio ventilatório restritivo, que a gente traga o uso do ambu associado à fonoterapia, mas que o ambu ele tem que ser uma base para os exercícios fonoaudiológicos, porque a gente não pode estar ali fazendo a mesma coisa que os fisioterapeutas fazem. Então, ele é ali a base dos exercícios fonoarticulatórios, ele é para o paciente descansar entre um exercício e outro. Então, a gente fala mais sobre essa linha terapêutica, tomando muito cuidado com resistência, com carga, porque tudo isso, como um todo, pode ser maléfico. Mais uma, gente, nós vamos deixar essa pergunta como a última pergunta, porque nós estamos com o avançar da hora, mas os nossos profissionais estão à disposição para responder.
Boa tarde a todos da mesa. A minha pergunta é para o doutor Marco Antônio. Eu já acompanho ele há muito tempo no YouTube. O senhor fala no YouTube que o colesterol não pode tomar remédio. O colesterol. Quando eu digo isso para minha cardiologista, ela bate na parede e volta. Ela acha que deve tomar o remédio da colesterol. A segunda pergunta é sobre o cannabis. O senhor falou bem pouco do cannabis. Eu uso cannabis e melhora muito a minha fasciculação e caibas. Eu praticamente o uso da cannabis, eu não tenho caiba, eu consigo fazer fisioterapia motora, alguns exercícios. Vamos lá. Qual que é o nome do senhor? Márcio? Marcos Ferreira, nome bonito. Marcos. Marcos, é o seguinte, com relação ao colesterol, existe uma tendência, na verdade, pelo hipermetabolismo provocado pela doença, se nós tivermos reservas de lípides, favorecem a sobrevida da doença. Existem alguns trabalhos feitos, um grupo importante, um grupo nos Estados Unidos, um grupo europeu, chefiado pelo Hospital Karolinska, na Suécia, aquele hospital que entrega o prêmio Nobel no mundo, é um trabalho muito bem feito, com mais de 5.000 pessoas, né? Em que eles acompanharam pacientes que faziam a dieta rica em triglicérides e colesterol, né? E o grupo que teve essa dieta rica em colesterol, triglicérides, eles tiveram uma sobrevida muito maior do que os que não fizeram, né? Controlando esse substrato nutricional. É lógico que existem algumas coisas que a gente tem que considerar. Por exemplo, quem tem histórico de doença cardiovascular na família, por exemplo, com placas coronarianas, uma tendência maior a infarto, placas na carótida, né, na vertebral, são artérias importantes do nosso corpo, elas têm que ser consideradas. E os remédios utilizados para colesterol, a rosuvastatina, a atorvastatina, a pitavastatina, a simvastatina, são remédios que estabilizam a placa, né, e não deixam a placa crescer. Principalmente quem já fez um cateterismo, colocou um stent, né, então tem uso obrigatório. Então, assim, existem condições específicas, né? Então, cada caso é um caso. Normalmente, quando você não tem nenhum desses riscos importantes, né, e você não tem nenhuma dessas comorbidades associadas, a tendência é não usar remédio para colesterol e tentar manter o colesterol em níveis mais elevados do que os preconizados atualmente pela cardiologia e endocrinologia, né? Porque faz uma diferença estatística significante e com comprovação científica padrão A. Um trabalho muito bem feito, né, para esses grupos de estudo, né? Com relação ao uso do canabidiol, existe, pelo menos já vi pelo menos uns 15 trabalhos diferentes com canabidiol nos congressos mundiais que a gente já visitou. O canabidiol, ele nunca provou ser um remédio que trabalhasse na neuroproteção da doença, tá? Como droga neuroprotetora. Já tentaram mostrar trabalhos, na verdade, eles tentaram mostrar 2 trabalhos tentando comprovar a neuroproteção, como se fosse o Riluzol, como se fosse o Daravone, essas medicações desse tipo. E não nos provou nada até hoje, o neuroproteção. Talvez até a gente tenha futuramente, agora que a indústria relacionada ao canabidiol aumentou muito, e patrocine alguns trabalhos. Lembrando que existe aquela excitabilidade do córtex cerebral, né, córtex motor. A gente não tem nada significativo até hoje. O que a gente tem é realmente trabalhos que diminuem os efeitos colaterais, secundários a tudo isso. Por exemplo, fasciculação, cãibra, aumento da alteração comportamental.
Existem sim trabalhos, e esses trabalhos mostraram benefício usando o canabidiol, mas não para doença, não para proteger a doença, mas para controles de efeitos secundários, né? E aí, quando a gente pesa o risco e benefício, a possibilidade de você comprar o canabidiol e se comprar medicamentos que fazem a mesma coisa para fasciculação, para cãibra, e assim pesar o risco-benefício do custo, existem pessoas que não têm a condição de usar o canabidiol e usam outras medicações. Tem gente que pode usar entre uma e outra, tá? Então, assim, por que a gente prescreve ou deixa de prescrever? É uma questão pessoal, às vezes, né? Mas é uma questão que não deixa de ter a sua significância. Realmente, tem alguns trabalhos que mostram que tem o benefício para fasciculação, cãibra, controle comportamental, alteração de ansiedade, né? Já provaram. Tem pelo menos, acho que 2 trabalhos suíços e 3 holandeses que são bem significantes na contenção de sintomas secundários. Tá bem? Só para completar a primeira pergunta, a nível de estatina, esses medicamentos que reduzem o colesterol. Quando a gente vai um pouquinho mais para a bioquímica também, e quando a gente fala em ela, se a gente associar as duas coisas, a gente fala muito em mitocôndria, né? Então, a gente fala em possível não, disfunção mitocondrial, em doenças neuromusculares. Quando a gente tem a presença de estatina, a gente reduz muito os níveis de coenzima Q10. E muitas vezes é uma da estratégia que a gente utiliza. E isso não é muito falado, que as estatinas fazem isso. Então, qualquer pessoa que utiliza estatina reduz muito coenzima Q10. E é algo que a gente fica tentando contrapor, né? Então, se a gente for olhar para a bioquímica, além disso, a gente pode ter redução de coenzima Q10 também. Inibição diminui o metabolismo oxidativo. Bom, gente, obrigada. Eu quero agradecer a todos os membros da banca, falar que foi muito bom.